Olá a todos, sou Camilo Rebolo Couto, estou aqui para falar do gerenciamento de ativos e recursos naturais no processo de tomada de decisão para plantas que usam a tecnologia eólica, se devemos fazer a sua repotenciação ou não. Este é um trabalho em conjunto com o professor Marcos Alexandre Teixeira, da Universidade Federal Fluminense. Começo esta apresentação falando um pouquinho do uso do recurso natural aqui no Brasil. Ele teve a sua implementação em escala industrial a partir de 2003, hoje representa na matriz energética brasileira aproximadamente 11%, e juntamente com a energia solar, são as tecnologias que mais crescem aqui no Brasil em capacidade instalada por ano. Gerenciar plantas ativos que usam a energia eólica ou solar é também gerenciar recursos naturais. E temos aí sempre uma questão importante da sustentabilidade, através da demanda, da crescente demanda de energia, que é o uso responsável dos recursos naturais hoje, de tal forma que não comprometa o uso pelas gerações futuras desse mesmo recurso natural, para que possa atender às nossas necessidades e às necessidades deles. Nesse sentido, qual é a melhor forma de fazer esses recursos do ponto de vista social e ecológico, usando de forma responsável? E nesse contexto, então, entra o fator, a questão em se fazer, dentro de uma planta de geração eólica, o seu descomissionamento, significa o seu desmonte depois do seu período de concessão, e aí a construção de uma outra planta de geração em um outro lugar, ou a sua repotenciação. Falando um pouquinho da evolução do mercado, aqui no Brasil também houve um aperfeiçoamento do setor fabril, das fábricas, e também um aperfeiçoamento do setor de construção, falando da tecnologia eólica. E também associado a inovações tecnológicas e aperfeiçoamento de materiais, fazem com que hoje as turbinas produzam mais energia. Uma turbina em 2008 produzia 1,5 megawatt, hoje estamos falando em turbinas que produzem 5 megawatts, e também fazem com que o fator econômico, a comercialização da energia, seja mais barata. E se pegarmos os leilões de energia eólica, compararmos os valores de 2009, onde o preço médio era de R$ 250 por megawatt, a hoje, que está a R$ 70 megawatt, vemos também uma queda considerável nos valores da comercialização da energia. E dado que uma geração com recursos renováveis, como o eólico, em comparação com uma usina térmica, temos também uma redução da emissão de gases na camada, CO2. E isso faz com que as empresas estejam mais atentas a esse fator, dado que o mercado está mais atento a esse fator. O mercado incorporou valores de sustentabilidade como um fator competitivo relevante. Temos aí as normas ISO, do meio ambiente, temos selos verdes e temos as certificações. Então, empresas que têm certificações têm mais penetrabilidade em grandes empresas que têm aí uma preocupação grande com as questões do crescimento sustentável e cuidados com o meio ambiente. A ideia desse trabalho é buscar em mercados que já estão maduros, como o europeu e o norte-americano, que já têm o desenvolvimento dessa tecnologia já da década de 80 e que, portanto, já passaram por repotenciação ou descomissionamento de plantas, têm experiência, já têm bem identificados quais são os fatores que levam a tomar a decisão de ir por um lado ou pelo outro, e trazer para a realidade brasileira, incorporar aqui, tropicalizar no nosso mercado, para que nos ajude ao final ou durante o ciclo de vida do empreendimento, na tomada de decisão entre se fazer a repotenciação ou o descomissionamento dessa planta.
Quando falamos em uma nova planta de geração, falando especificamente da eólica, temos impactos ambientais relevantes. Temos que construir os acessos para chegar até a plataforma dessa turbina eólica. Temos que fazer a escavação, colocar o aço e fazer a concretagem da base, onde vamos colocar depois o corpo dessa turbina. E isso tem impactos ambientais relevantes. Dentro do ciclo de vida de um projeto, nos custos de implantação, nos custos iniciais de implantação, o chamado CAPEX, nós temos uma previsão de aproximadamente 10% do valor inicial, para que ao final do ciclo de vida dessa planta, do tempo de concepção, a gente faça o seu descomissionamento, que é desmontar todas as estruturas e equipamentos e devolver àquela área a sua condição original. Tentar devolver a sua condição original, mais próxima da original possível. Bom, e aí entra a opção da repotenciação, onde levamos em conta as tecnologias que nós usamos lá, o tempo de uso daquela planta de geração e a depreciação dos seus ativos que estão lá. No final, sempre no período de concessão, que é quando começa, depois que construímos a planta e começa o período de operação e manutenção, é ali que a gente tem que enxergar, perceber qual é a janela de oportunidade que nós temos para que possamos tomar a decisão, o ponto de inflexão da curva, aonde, a partir do qual a opção da repotenciação ela é importante, ela passa a ser um fator a ser levado em consideração. E para que a gente possa analisar isso, nós temos que analisar algumas variáveis. Quais são essas variáveis que nós podemos atender nós podemos vislumbrar dentro de uma planta de geração para essa tomada de decisão? A primeira é, no sistema de transmissão, mudar o nível de tensão e, com isso, reduzir as perdas. Tornamos essa planta mais eficiente. Mas, até então, não estamos mudando na capacidade de geração. Estamos mudando níveis de tensão para reduzir perdas. O outro caminho que podemos seguir também, podemos analisar, é o da alterar a capacidade de geração da turbina. E como é que se faz isso? Podemos alterar, aumentar o diâmetro do seu rotor através do aumento da pá. Podemos alterar dentro da nacelle, que é onde ficam lá as máquinas de geração, podemos alterar componentes, como caixa de engrenagens, como o próprio gerador, fazendo que, para uma mesma turbina, numa mesma estrutura civil, eu consiga ter uma maior produção de energia. Então, maior produção de energia numa mesma área. E quais são as vantagens disso? Estudos já mostram que, por exemplo, 1% de aumento no diâmetro do rotor me gera 2% de aumento da energia produzida na mesma turbina. E hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, como nós falamos, e dos materiais, nós temos turbinas cada vez mais altas, que nos permitem chegar a camadas onde o vento tem uma frequência, uma constância maior, com materiais mais leves que me permitem usar a mesma estrutura ou fazer pequenas alterações na estrutura civil existente. E com isso, eu tenho menor impacto, porque eu uso a mesma área para produzir mais energia, sem precisar construir novas plantas. Eu tenho também fatores de implantação importantes, porque essa planta de geração já está numa área que já foi negociada, então é mais fácil eu renegociar a área do que ter que fazer uma nova negociação a partir do zero, com os proprietários, estou falando, e também no que diz respeito à legislação, ou mesmo relação com institucionais responsáveis pela energia na questão das licenças. Como eu já tenho licença de operação, é mais fácil, deveria ser mais simples eu ter uma nova licença de instalação se eu tiver que fazer alguma alteração em estrutura, ou licença de operação se eu for mudar a questão da produção de energia com alteração de alguns parâmetros de geração, e em comparação a se eu tiver que fazer isso a partir do zero em uma área nova. Ou seja, menos impactos ambientais e mais energia produzida numa mesma área, num parque já existente. Então, no final desse trabalho, os resultados esperados são
pretendemos incluir a repotenciação de plantas com geração eólica dentro do processo de gerenciamento das plantas dessas plantas que usam essa tecnologia aqui no Brasil, pelas empresas, indicando parâmetros, avaliar qual é o momento economicamente mais atrativo fazer essa repotenciação e quais são as tecnologias e práticas usadas para fazer tipo de gerenciamento de ativo, ou seja, suportar no processo decisório para a perspectiva de responsabilidade do uso dos recursos naturais, responsabilidade do impacto ambiental no que é o processo de uma planta de geração eólica. Agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos, esses são os meus contatos, também os contatos do professor Marcos Alexandre Teixeira. Muito obrigado.